Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui, Turbina para falar de São Paulo. Este é o vídeo de repercussão para a gente falar da derrota e eliminação do São Paulo pela Copa Sul-Americana. Seja muito bem-vindo por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, eu conto muito com o seu apoio e o seu joinha. O seu like é muito importante aqui para nós. A gente vai conferir informações dos destaques da coletiva do Dorival, além do que falou Lucas Moura e Rames Rodrigues após a partida e as informações também do Campeonato Brasileiro. CBF adiou o jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai falar disso também. Seja muito bem-vindo, deixa o seu like, se inscreve e vamos falar do tricolor. Sobre o jogo, o São Paulo é eliminado da Copa Sul-Americana. O tricolor que se despediu nas quartas de finais da Copa Sul-Americana de 2023 para a LDU, na última quinta-feira, com mais de 52 mil torcedores no estádio do Morumbi. O São Paulo venceu a LDU por 1-0 no tempo regulamentar, com o gol de Arboleda, mas acabou derrotado por 5-4 nas penalidades máximas. Na ida, no Equador, o adversário havia vencido o São Paulo por 2-1 e desta forma o São Paulo não conseguiu tirar a diferença. Infelizmente é derrotado nos pênaltis. O São Paulo, que não era eliminado nos pênaltis dentro do Morumbi desde 2020, na última partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Após a participação no torneio continental, o time são paulino retornará à disputa do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, né? Mas este jogo acabou sendo adiado e o São Paulo agora vai ter uns dias aí de descanso. Este jogo entre São Paulo e LDU teve, no Morumbi aí pelo menos um público de 52.659 torcedores para uma renda de R$ 3.913.453. A gente conferiu aí as informações sobre o jogo, o público, a renda e também o destaque aí da partida. Infelizmente o São Paulo não conseguiu vencer a LDU por 2 gols de diferença e foi eliminado nas penalidades. Quem acabou perdendo o pênalti para o São Paulo foi o Rames Rodrigues. O jogador falou também a respeito disso e a gente vai conferir o que disse o jogador via rede social, né? O Rames Rodrigues, que assumiu a responsabilidade, estava ali muito triste no vestiário, né? Todo o grupo apoiou o jogador, a torcida também apoiou o time no final da partida, mesmo com a eliminação, e a gente confere o que disse o Rames, abre aspas. Hoje me tocou perder um pênalti em uma decisão, algo que jamais havia acontecido em minha carreira. Assumo a responsabilidade pela eliminação. Gostaria de agradecer o torcedor são paulino que mais uma vez encheu o Morumbi e apoiou o time. Estou muito triste, mas confiante de que minha história no clube está apenas começando e que teremos muitos motivos para sorrir juntos, disse o Rames Rodrigues aí após a partida via rede social. Além disso, o Rames também falando na zona mista disse o seguinte, abre aspas, acho que eu tinha entrado bem, dei assistência, mas aconteceu isso da penalidade. Nunca tinha acontecido isso em 32 anos. Assumo a responsabilidade, é minha. Eu poderia ter feito melhor, mas é assim o futebol, lamentou o jogador que deu entrevista na zona mista para os canais de mídia e televisão, né? Então aí tem a foto do time ali esperando as últimas cobranças e o São Paulo que infelizmente foi eliminado nos pênaltis. Lucas Moura também visivelmente triste após a partida. Tem um vídeo que viralizou nas redes sociais via Instagram, né? O jogador aí acabou chorando ali, consolado pela esposa, ali ainda na parte interna do Morumbi ali, né? Infelizmente, aí o Lucas não consegue trazer uma Sul-Americana para o São Paulo. A última e a única do São Paulo foi em 2012, com o próprio Lucas sendo protagonista naquela oportunidade. E desta vez o jogador aí, infelizmente, não consegue, né? Não é culpa do Lucas nem do Rames, que acabou perdendo o pênalti. Eu acho que todo o elenco, o conjunto técnico e jogadores são responsáveis por esta eliminação. Disse o Lucas Moura, abre aspas, não faltou entrega e dedicação, saímos chateados e decepcionados porque a torcida veio e nos apoiou o tempo todo. Infelizmente a gente não conseguiu a classificação. O futebol tem disso. E agora é erguer a cabeça, domingo a gente tem Brasileirão pela frente, fecha aspas, afirmou o camisa 7,
que analisou a partida. Ainda disse o Lucas também ali na zona mista. Abre aspas, sabíamos que ia ser muito difícil, a equipe deles é forte fisicamente e tem uma intensidade alta. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, mas a gente teve chances de fazer um placar mais elástico, fecha aspas, opinou o jogador ali para os jornalistas após a partida. Informações aí da zona mista, jogadores, infelizmente falando a respeito da derrota do São Paulo, e a gente vai conferir os destaques da coletiva do técnico Dorival Júnior, que também falou a respeito dessa partida, O Arboleda estava na coletiva junto com o Dorival, e a gente confere os destaques da coletiva do Dorival. Depois eu volto para falar também das informações aí do Campeonato Brasileiro. A CBF adiou o jogo de domingo, o jogo entre São Paulo e Coritiba, e a gente vai conferir as informações também do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os destaques da coletiva do Dorival, acompanha aí. Não, nós temos consciência que o primeiro jogo, principalmente a primeira etapa, da primeira partida, acabou comprometendo o nosso segmento, talvez, na competição. Porém, hoje nós tivemos várias oportunidades para que pudéssemos ampliar o placar. Criamos, foi um jogo dentro de uma expectativa grande e de uma ansiedade grande também. Mesmo assim, eu acho que nós tivemos a tranquilidade de colocarmos a bola no chão em muitos momentos. Em alguns outros, uma ansiedade natural. É um fato isso. Já tivemos partidas que criamos muito mais, talvez, do que na partida de hoje. Mas, mesmo assim, nós tivemos muitas oportunidades onde poderíamos ter definido a sorte da partida sem que levássemos aos pênaltis. Nos pênaltis, infelizmente, o Ramos, que é um cara que bate muito bem, ele acabou escorregando naquele momento. Pelo menos para mim, deu a impressão que ele acabou dando 2 toques na bola. Mas entrou muito bem na partida, estava desempenhando um ótimo papel, assumiu aqui dentro dos vestiários essa responsabilidade que é de todos nós. Estava muito triste pelo momento, como todos nós estamos, mas nós temos que levantar a cabeça e buscarmos aí uma nova condição, porque não podemos parar, ainda que tivéssemos gerado uma ótima expectativa para que pudéssemos permanecer na disputa dessa Copa, que seria muito importante para o clube. Dorival, você entende que o time caiu de produção depois do jogo contra o Corinthians? Por que o São Paulo não conseguiu repetir aquele nível de atuação? E você acha que uma eliminação como essa pode, de alguma forma, interferir para a final da Copa do Brasil? Não tem motivo nenhum para que interfira. Nem se tivéssemos tido aqui o resultado positivo, também ele não teria reflexo nenhum em uma partida tão importante para todos nós como serão esses 2 jogos da Copa do Brasil. Não vejo que tenha tido uma caída. Nós criamos muitas oportunidades hoje. Nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. Futebol é isso. Infelizmente, quando não se põe para dentro, corre-se o risco. E fomos para a disputa de pênaltis, onde eles foram muito competentes e nós tivemos, infelizmente, uma infelicidade, mas que é de todos nós, não é especificamente de quem tem errado, não. Porque nós temos que assumir tudo isso e tentarmos entender que não foi uma grande noite. De repente, teremos que nos preparar ainda mais e melhor para que a sequência possa ser promissora. Dorival, torcedores aqui nas arquibancadas reclamarem muito da cera, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, da LDU. E vários times já foram vítimas da cera, também já fizeram cera, a depender do resultado. O que eu queria te perguntar é o seguinte: a cera, ela é de fato parte estratégica do jogo? A gente tem que aceitar isso? Ou não? É preciso combater a cera dentro do futebol? Ela é prejudicial e danosa ao futebol? Eu gostaria que a minha opinião não fosse levada em consideração pelo jogo de hoje, tá? Mas no meu modesto entendimento, o futebol tinha que ter o que tem o basquete: X tempo de bola rolando, tá?
devia ser cronometrado o tempo. Evitaríamos toda e qualquer situação que existem e que são reais. Primeiro, excessivo a perda de tempo com jogadores simulando. A mesma simulação que levam a arbitragem a terem dúvidas em relação a uma situação ou outra. Isso daí, não especificamente a partida de hoje, mas num todo, é um absurdo o que acontece dentro do Campeonato Brasileiro. Nós deveríamos dar um exemplo claro e real, pedindo mudanças em tudo isso, porque isso daí é uma questão de comportamento, mudarmos esse tipo de comportamento. Quem são os culpados? Ninguém. Nós temos que estabelecer que pararíamos a partir de hoje com tudo isso, porque é inadmissível a gente ter um espetáculo e boa parte desse espetáculo ser consumido com momentos desnecessários, onde os jogadores preparam, a arbitragem contemporiza e todos nós participamos disso, o que denigre muito a imagem de um futebol bem jogado. Isso já não acontece na Europa há muito tempo, porque N situações que nós não precisamos colocar aqui, cada uma delas, senão é muito profundo tudo isso, mas que realmente é uma situação que deixa o futebol sul-americano muito feio, isso daí não tenho dúvidas. Nós precisaríamos de uma ação muito rápida e poderíamos iniciar com uma ação, com ações aqui locais, nossas, dentro das federações, como também na CBF. Nós precisaríamos nos preocupar muito mais com tudo isso. Nós tivemos segunda-feira agora lá na CBF e, coincidentemente, eu tive a oportunidade de falar um pouco com o Rodrigo, assessor de imprensa da CBF, a respeito dessa situação, que se nós não pusermos o dedo, não melhorarmos tudo isso, nós vamos continuar vendo esses espetáculos com boa parte do tempo que efetivamente nós teríamos a bola em jogo, sendo aproveitados para que todos essas celeumas aí sejam... E o principal é que a arbitragem, infelizmente, ela contribui para que tudo isso aconteça. De um modo geral, todos nós que estamos em torno do futebol, eu acho que usamos um pouco desse quesito para benefício próprio. Então, está na hora da gente realmente pensar um pouco mais em melhorarmos e qualificarmos a condição do espetáculo. Dorival, boa noite, tudo bem? O Calleri, essa semana, deu uma entrevista bem forte, um depoimento bem forte sobre a solidão fora de campo e tudo mais. Você acha que isso afeta, de alguma maneira, ele dentro de campo? E como você trabalha isso com os jogadores, né? Porque o São Paulo tem muitos jogadores estrangeiros e, certamente, não sei se todos têm a família aqui junto com eles. Como é que você encara essa dificuldade do próprio atleta em essa vida mais solitária? Isso aí, todos nós vivemos um pouco disso, tá? O próprio treinador é um ser muito solitário. Então, eu falo isso de um modo geral, não especificamente da minha pessoa. Mas nós temos isso. Tenho certeza que a Boleiro, em algum momento, vivenciou isso também. Hoje ele já estava totalmente adaptado ao nosso ambiente, ao nosso país, mas é um fato natural. Calleri, de repente, passa também por uma situação como essa, como outros jogadores. É difícil, é uma situação que é complicada. Nós temos lá uma psicóloga que tem um acompanhamento com relação aos atletas e que, com certeza, está atuando para que tudo isso seja minimizado. Rapaziada, aí os destaques da coletiva do Dorival, né? Você concorda com o técnico do São Paulo sobre a questão do Calleri, sobre a questão também do James Rodrigues aí falada pelo Dorival? Deixa nos comentários a opinião de vocês a respeito do que disse o Dorival na coletiva, nesses destaques colocados aqui. Vamos falar das informações e notícias do São Paulo, né? A respeito do Campeonato Brasileiro aí, ó, está no site do Globo Esporte. E a CBF altera a data de jogo do Campeonato Brasileiro após o pedido do Ministério Público. Então a partida aí pela 22ª rodada, que seria neste domingo, né, foi adiada. E agora a gente confere aí, ó, a informação
que tá no site do Globo Esporte, tá certo, galera? Em tempo real aqui, ó. A CBF alterou a data do jogo São Paulo e Coritiba pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, após pedido do Ministério Público. A partida que estava marcada para domingo às 8h30 da noite no Morumbi passou para o dia 27 de setembro às 19 horas. O jogo também no Morumbi. Por conta do clássico que tem em São Paulo, entre Corinthians e Palmeiras, o derby, né, aí, é um dos pontos que a CBF acabou colocando aqui, ó, né, força maior, apesar da data do jogo haver sido marcada e divulgada no dia 11 de agosto, após alinhamento prévio com as forças de segurança pública, promove-se o presente ajuste da tabela em decorrência da recomendação recebida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para que não fossem realizadas 2 partidas no mesmo dia, envolvendo clubes com grandes torcidas. Então, por conta do clássico entre Corinthians e Palmeiras, acabou aí sendo adiado, né, aí o jogo de São Paulo e Coritiba, tá? Além disso também, eles falam que tem mais 2 grandes eventos na cidade, né? Então recebe aí a final da Copa Pioneer, ali no Allianz Parque, com expectativa de 40 mil pessoas, e o Festival The Town, deve ser isso aqui, Town, né, sei lá, tá? Em Interlagos. O público aí previsto de 100 mil pessoas, né? Então aqui, ó, por conta desses 2 eventos, mais o clássico envolvendo o Corinthians e o Palmeiras, aí o São Paulo acaba sendo, né, vou colocar prejudicado, mas acaba aí alterando a data do jogo entre São Paulo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, pela 22ª rodada do campeonato. São as informações aí do jogo, né, da partida do São Paulo pela Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro. E aí, concorda com o Ministério Público em adiar esse jogo? Deixa nos comentários a sua opinião. Eu acho que pode prejudicar o São Paulo. É claro que esse jogo do dia 27 vai ser uma data até que tranquila para o Tricolor na semana. Vai ser depois da final da Copa do Brasil, né? Do primeiro jogo ali, do primeiro e do segundo jogo. Então o São Paulo vai ter pelo menos só o Brasileiro pela frente, né? Para essa partida já contra o Coritiba. E aí vai ficar com um jogo a menos. Isso pode prejudicar um pouco o São Paulo na tabela. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? O São Paulo agora vai ter uns dias de descanso, os jogadores provavelmente vão ter tempo para se concentrar para o jogo da Copa do Brasil e também para treinar em preparação para o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Então vamos conferir as informações aí do São Paulo. Eu volto para deixar você informado sobre notícias do Tricolor. E agradeço imensamente a sua presença por aqui. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, Tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!